Então, em primeiro lugar, acho que foi algo muito intuitivo, né. Eu sempre digo que você não precisa ser nem muito inteligente, nem muito sensível, para saber que alguma coisa não bate aqui no Brasil, porque mais a metade da população ela é afrodescendente, mas, no entanto, você não vê essa população representada em vários lugares onde pessoas como eu, privilegiadas, brancas, circulam. E aí nós avançamos mais, foi em 2004, quando nós colocamos a primeira mulher negra na equipe de vendas. Então eu sempre querendo fazer alguma coisa, mas eu não sabia bem como fazer, né. E o que realmente aumentou a minha consciência foi quando eu me dei conta que o meu lugar era o lugar de escuta, que eu tinha que conversar com as pessoas para pedir ajuda às pessoas negras de como começar um processo, né. Isso foi um aprendizado, usando mais uma vez minha intuição, e na hora que você vê que as pessoas notam que é algo bem intencionado, você pode cometer erros, elas vão se abrir muito mais, porque elas sabem que a intenção ela é realmente genuína, né, tem que ser genuíno. E foi assim que eu comecei, então eu comecei em 2015, comecei a conversar com essa moça que tinha sido promovida para a equipe de vendas, e quando ela começou a me falar que, por exemplo, se eu não levantasse o assunto racial na empresa, que os negros lá não iriam levantar, porque todo mundo ia achar que eles estavam reclamando de alguma coisa, né. Então ficou claro para mim meu lugar de escuta e o papel que uma pessoa branca tem nesse processo, até porque quem inventou o racismo foram os brancos. Eu sou filho de holandeses, os meus pais vieram para cá depois da guerra, em 47, eles não se conheciam, eles se conheceram depois da guerra. O meu pai foi prisioneiro na Tailândia, ele foi escravizado 3 anos e meio, ele trabalhou na Ferrovia da Morte, e ele nunca falava sobre a guerra, nunca, né. A minha mãe passou a adolescência na guerra, e ela falava muito sobre a guerra. Minha mãe contava as histórias, inclusive ela falou também que a Holanda mudou muito depois da guerra. Se tornou um país mais social também, pensando mais nas pessoas e tudo. A família real holandesa, por exemplo, ela manda as crianças para a mesma escola pública que qualquer outro holandês, né. Então isso aí antigamente não era assim, hoje você vê que tem essa postura. Então com meu pai, uma vez eu perguntei para ele se ele pensava muito na guerra, e ele ficou meio calado, me olhou nos olhos e falou: "Não tem nem um dia que eu não pense", mas ele nunca falava isso na família. E aí eu fiquei imaginando como é que seria uma pessoa escravizada da África, aqui no Brasil, de geração em geração, você ter essa vida escravizado, né, o impacto que isso tem na alma das pessoas, né. E obviamente que você não resolve isso simplesmente acabando com a escravidão, né, isso é um processo onde você tem que realmente ajudar e para poder romper esse sofrimento que houve no passado, né. A gente sabe que na sociedade 95% dos cargos mais importantes são ocupados por homens brancos, então se o homem branco não fizer a parte dele, a gente não vai romper essa situação que é crônica, né. E para que isso aconteça, o homem branco tem que se reformatar. Nós temos que fazer um reset mental e sair desse automatismo, achando que está tudo bem, né, porque não está tudo muito bem. Eu acredito assim que é o automatismo. É a gente achar que está tudo bem, que a vida é assim mesmo, e que eu sou meritocrata, eu não sou racista. É aquilo que a gente fala o tempo todo, a gente repete o que a gente escuta, né. Então eu acho que esse automatismo que nós temos que desafiar, seria o primeiro passo. E para que isso aconteça, aumentar o nível de consciência na empresa, a alta liderança tem que estar engajada. Então se a alta liderança não estiver convencida genuinamente e comprometida, não apenas envolvida, mas comprometida com a questão do racismo, a mudança será muito lenta, né. Então, hoje, por sorte, nós temos hoje a mídia social, que eu não tenho dúvidas que isso acelerou muito esse processo, porque a gente não tem mais como esconder as coisas debaixo do tapete, né. Então qualquer erro que uma empresa cometa no ponto de vista de racismo, isso vai sair na mídia social. Então esse é até mais um motivo para fazer, mas esse não é o motivo principal. Para mim o motivo principal tem que vir do coração. Bom, para mim, em primeiro lugar, você tem que ter pessoas negras no RH, por exemplo, né.
você tem que dar o exemplo tendo um RH diverso, né? Outra coisa, a comunicação interna da empresa. Você tem que gerar um ambiente também onde esse tema é discutido de uma forma constante. E não é você, de vez em quando, botar uma foto de uma pessoa negra no jornalzinho da empresa. Tem que ser uma coisa que tem que existir o tempo todo e também no material publicitário da empresa, né? E uma outra parte seria, na hora que a gente for, então, procurar candidatos, ter a questão da inclusão racial também bem claro no radar, bem nítido no radar, que a gente não pode simplesmente continuar fazendo as coisas de uma forma automática, achando que vai aparecer um candidato negro em um determinado momento. Nós temos que tornar a empresa interessante para que os candidatos também se inscrevam nas posições. Mas, para mim, mais importante até do que contratar pessoas negras é ver quais são as pessoas negras que você tem na empresa que você pode desenvolver e promover. Esse seria o primeiro passo. E depois a contratação. E uma outra coisa também seria, por exemplo, os estagiários. Tem muita gente se formando hoje nas faculdades, gente negra também, e também procurar atrair esses candidatos. E como a gente sabe também, esses programas especiais para trainees, né, exclusivamente para pessoas negras. São, assim, coisas que a gente pode fazer para acelerar esse processo todo. Então, em primeiro lugar, vai ter uma oferta maior de candidatos, porque se tem mais gente negra se formando, você não pode mais falar que você não encontra as pessoas para preencher as vagas, né, pessoas negras. Então, essa desculpa, entre aspas, ela já não cola mais, né? Esse é um exemplo. Mas eu acredito, mesmo assim, sabendo desse índice, existe ainda muito espaço para melhorar. Existem muitas profissões que têm poucas pessoas negras. Então, esse é o número total, né? Mas, por exemplo, na medicina, você vai ver que esse índice deve ser talvez 10%, né? Ou na área de arquitetura ou engenharia. Então, eu acho que nós temos que ficar vigiantes. Não adianta só ver o número total. Existem profissões que têm poucos negros. No caso da medicina, conforme eu citei, os médicos negros são discriminados todos os dias, porque todo mundo acha que essa pessoa negra ela é enfermeira ou enfermeiro e não um médico, né? Porque nossa mentalidade é assim. Nós temos que incluir pessoas negras em diversas profissões e não ficar só achando que as coisas vão andar por si só. Temos que ser proativos. Assim, o que acontece no Brasil, na realidade, é algo vergonhoso, né? A desigualdade que existe aqui, que tem muito a ver com racismo, é algo vergonhoso. Então, a gente como país, a gente devia sentir isso, se perguntar, nós como país, como é que nós, brasileiros, aceitamos que exista tanta desigualdade no Brasil? Esse aqui é o nosso país, é o nosso jardim. Como é que a gente aceita essa situação, né? Então, no caso do racismo, por exemplo, o Brasil, sendo um país onde a maior parte da população é afrodescendente, então essa necessidade de se fazer alguma coisa é ainda maior do que numa Holanda, por exemplo, ou outros países. Nos Estados Unidos, a comunidade negra é 14%, 16%, é bem menor do que no Brasil. Então, essa desigualdade que existe, ela fica ainda mais acentuada justamente pela quantidade de pessoas negras que existem no Brasil e que não são incluídas na sociedade, né? E nas empresas, eu diria assim, na minha experiência, em relação à diversidade, o que aconteceu na Europa, por exemplo, foi ver muita questão de gênero, muito menos a questão racial. Nos Estados Unidos, com Affirmative Action, eles já estão engajados na questão racial há muito tempo. Então, as multinacionais, de uma forma ou outra, europeias ou americanas, por exemplo, elas já estão engajadas na questão da diversidade e trazendo essas práticas que eles têm fora do Brasil para o Brasil. No Brasil, a minha percepção, né, não quero também ser incorreto, mas minha percepção para quem olha, eu vejo que empresas listadas na Bolsa estão cada vez mais engajadas na questão da diversidade, da questão racial. Você vê nitidamente empresas fazendo coisas, mas também tem muitas empresas particulares que são menores, ou que não estão na Bolsa, onde existe muito espaço para se fazer coisas, né? E numa pesquisa recente, saiu que 65% das empresas não têm nenhuma estratégia ainda clara em relação à diversidade. E uma coisa que eu queria lembrar também
é que a gente, talvez, quando a empresa é muito pequena, você não consegue gerar uma grande mudança da noite para o dia. Mas você pode começar a contratar fornecedores que já estão engajados na diversidade. Ou, por exemplo, um afroempreendedor, né, por exemplo, que poderia também prestar serviço para a sua empresa. Então, tem várias formas de fazer inclusão e diversidade, e inclusão racial também, obviamente, procurando esses fornecedores. Bom, eu acredito que a gente está hoje num ponto que não tem mais volta, né? A questão racial, a questão do racismo já está claro que existe, não adianta mais ficar negando. Eu acho que o próximo passo é parar de falar e explicar e sensibilizar. Vamos agora colocar a mão na massa e começar a gerar diferenças, ou fazer coisas diferentes para que o resultado seja diferente, que nesses programas de trainees que eu comentei. Então, no momento, eu acho que é sair da intenção e ir para a ação. É trocar experiências entre empresas. As empresas vão cometer erros, com certeza, e acertos também. Vamos compartilhar essa experiência. Aqui não é uma questão de uma empresa ser melhor que a outra na questão da inclusão racial. Aqui o único herói, aqui o único vencedor aqui é o Brasil. A gente não precisa competir nessa área. Nós temos que nos ajudar mutuamente.